Amados, esta não é uma oração comum, e não se destina a acalmá-los suavemente. Esta é uma oração de fogo sem misericórdia. E quando esta oração é feita com foco, ela não negocia com as trevas. Ela não argumenta com a feitiçaria e não tolera repetidos ataques malignos. Esta oração foi projetada para aplicar fogo até que a resistência se quebre, para despedaçar a feitiçaria em sua raiz e para forçar toda a obra oculta das trevas a desmoronar completamente. À medida que você permanece nesta oração, a pressão se aliviará onde tem persistido. A confusão se dissipará onde tem circulado. E a interferência invisível começará a perder o seu poder. Esta oração ajuda confrontando a fonte, não apenas os sintomas. É destinada àqueles que se sentem alvejados, atrasados, espiritualmente pressionados ou repetidamente opostos, sem uma razão clara. Quando esta oração é feita por completo, ela cria separação entre você e todo ataque maligno que o seguiu silenciosamente. Antes de entrarmos no fogo desta oração, quero que você se engaje em concordância. Nos comentários, escreva esta declaração como um ato de fé e alinhamento: o fogo sem misericórdia está trabalhando por mim agora. Agora, oremos. Deus Pai, nos apresentamos diante de Ti agora, sob a autoridade do céu, não de forma casual, não silenciosamente, mas com resolução, porque esta é uma oração de fogo sem misericórdia. E estamos-te pedindo para liberar fogo sem concessões contra a feitiçaria, contra a manipulação oculta e contra todo ataque maligno que tem operado em segredo, em ciclos e em silêncio. Que o fogo caia agora, não um fogo simbólico, mas um fogo consumidor contra toda forma de feitiçaria que foi falada, enviada, reforçada, renovada ou mantida contra nossas vidas. Feitiçaria que viajou através de palavras, objetos, rituais, inveja, ciúme, monitoramento ou imitação espiritual. Que seja despedaçada completamente. Que nenhum traço permaneça. Que nenhum resíduo sobreviva. Pai, libera fogo sem misericórdia contra os ataques malignos que entraram silenciosamente. Ataques que não se anunciaram, mas pressionaram lentamente através de peso, atraso, confusão, medo, fadiga e resistência. Que todo ataque maligno que se apegou através da repetição seja exposto e queimado agora. Tua palavra declara em Isaías 47, 12, 14 que encantamentos e feitiços não podem salvar aqueles que os praticam e que eles se tornam como palha consumida pelo fogo. Então, que toda obra de feitiçaria se levante como palha e seja consumida agora. Que o fogo remova a proteção. Que o fogo remova o reforço. Que o fogo remova a continuidade. Que o fogo sem misericórdia se mova contra inimigos ocultos que operaram por trás de sorrisos, por trás do silêncio, por trás da distância, por trás de uma cobertura espiritual que nunca veio de ti. Que o fogo localize todo altar erguido contra o progresso, a paz, a clareza, o sono, os relacionamentos e a direção. Que esses altares desmoronem e se tornem cinzas. Pai, que o fogo quebre os ataques malignos que miraram a mente com confusão, as emoções com peso, a vontade com cansaço e o homem interior com desânimo. Que o fogo nos separe completamente de toda a influência que não se originou de ti. Que o fogo sem misericórdia se mova através das linhagens sanguíneas onde a feitiçaria obteve acesso através da história familiar, padrões herdados ou ciclos ininterruptos. Que portas antigas se fechem agora. Que antigas reivindicações sejam revogadas. Que toda voz do passado perca autoridade no presente. Tua palavra diz em Miqueias 5:12 que tu destróis as feitiçarias da nossa mão e que não teremos mais adivinhos. Então, destrói agora, remove agora. Que a feitiçaria perca todo canal de operação. Deus Pai, que o fogo interrompa o monitoramento. Olhos que observaram o progresso, rastrearam a oração, observaram o tempo e esperaram por momentos de fraqueza. Que esses olhos percam a visão. Que os relatórios falhem. Que as missões desmoronem sob o fogo. Que o fogo sem misericórdia se mova através de ambientes onde a pressão espiritual pairava, lugares onde o descanso era interrompido, onde a paz se retirava quando saímos e retornava quando chegávamos. Que as atmosferas se limpem. Que os resíduos queimem. Que todo ataque maligno ligado a um lugar perca seu efeito. Inimigos ocultos tentaram nos desgastar,
não de uma vez, mas com o tempo, esperando que a resistência se transformasse em rendição. Pai, que o fogo reverta essa estratégia agora. Que a força se levante. Que a clareza se aguce. Que o ímpeto retorne. Tua palavra declara em Jeremias 23:29 que a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Então, que o fogo queime e que o martelo golpeie. Que a resistência teimosa se quebre. Que a interferência endurecida se estilhace. Amados, permaneçam nesta oração. Vocês conseguem sentir o fogo pressionando não aleatoriamente, mas tocando deliberadamente áreas sobre as quais nunca se falou, áreas que foram sentidas, mas nunca explicadas. Esse é o fogo de Deus fazendo um trabalho preciso. Pai, continua liberando fogo sem misericórdia até que a feitiçaria não tenha voz, nem acesso, nem reforço e nem retorno. Que todo ataque maligno seja reduzido a nada. Que os inimigos ocultos percam terreno permanentemente. Agora entramos em concordância com o que tu estás impondo no Espírito. Digam isto comigo, pelo fogo de Deus, toda obra de feitiçaria e todo ataque maligno contra a minha vida está despedaçado. Repitam comigo, pelo fogo de Deus, toda obra de feitiçaria e todo ataque maligno contra a minha vida está despedaçado. Pai, impõe esta palavra. Que o fogo continue queimando enquanto esta oração avança. Que a resistência enfraqueça. Que a autoridade aumente. Que a libertação se aprofunda enquanto continuamos. Deus Pai, permanecemos diante de Ti e não recuamos, porque o medo, a confusão e o peso não foram experiências aleatórias, mas o resultado de repetidos ataques malignos projetados para enfraquecer a resistência e retardar o ímpeto. Esta noite, aplicamos pressão sem misericórdia contra esses ataques, e te pedimos que liberes teu fogo para limpar, purificar e queimar tudo o que não pertence. Que teu fogo se mova agora contra o medo que entrou silenciosamente. Medo que não se anunciou em voz alta, mas se insinuou através da hesitação, da desatenção, da inquietação e de um mal-estar constante. Medo que nos seguiu na oração, no descanso, na tomada de decisões. Que seja exposto e consumido. Que o medo perca sua influência. Que o medo perca seu apoio. Que o medo perca a permissão para permanecer. Pai, queima a confusão que emaranhou os pensamentos e turvou a clareza. Confusão que fez a direção parecer distante e as escolhas parecerem pesadas. Confusão que veio através da manipulação da feitiçaria, da interferência espiritual e da pressão sutil de inimigos ocultos. Que ela se dissipe agora. Que a mente se clareie. Que o entendimento se assente. Que a ordem interior retorne. Tua palavra declara em Isaías 33:11 que o sopro do Senhor se torna um fogo consumidor. Então, que teu sopro se mova por todo lugar onde a confusão permaneceu. Que ele varra a mente, separando a verdade da interferência, a clareza da distorção. Que o fogo queime o peso que repousava sobre o homem interior. Peso que drenava energia, retardava a resposta e fazia a alegria parecer distante, mesmo quando nada exteriormente estava errado. Peso que veio através de prolongados ataques malignos, resistência repetida e pressão espiritual invisível. Que ele se levante agora. Que se dissolva agora. Que não tenha terreno para permanecer. Inimigos ocultos confiaram nestas três forças, medo, confusão e peso, porque elas enfraquecem sem se anunciarem. Pai, não mostres misericórdia a esta estratégia. Que seja desmantelada completamente. Que toda tentativa de esgotar, distrair e desencorajar fracasse. Agora, que o fogo se mova contra o medo que se apegou à memória. Medo que reviveu perdas e decepções passadas. Medo que tentou prever o futuro com base em batalhas antigas. Que a memória seja purificada. Que a expectativa seja redefinida. Que a esperança se levante sem esforço. Tua palavra diz em Naum 1:6 que diante do Senhor as rochas são despedaçadas. Então, que o peso teimoso se quebre. Que a confusão endurecida se estilhace. Que o medo entrincheirado desmorone sob pressão. Queima a confusão que entrou através de vozes, opiniões, ambientes e ruído espiritual.
Confusão que interferiu no discernimento e atrasou a ação. Que o fogo simplifique. Que o fogo aquieta o ruído. Que o fogo restaure o foco. Queima o peso que nos seguiu na adoração, na oração, na quietude. Peso que resistiu à alegria e fez os momentos espirituais parecerem trabalhosos. Que a tua presença se sinta leve novamente. Que a alegria retorne naturalmente. Que o engajamento espiritual se torne sem esforço novamente. Pai, que o fogo toque áreas onde a feitiçaria tentou influenciar emoções, pensamentos e reações sutilmente, sem sinais visíveis. Que toda essa influência seja despedaçada completamente. Que a feitiçaria perca seu efeito. Que os ataques malignos percam sua continuidade. Tua palavra declara em Sofonias 3:17 que tu aquietas teu povo com teu amor. Então, aquieta toda a tempestade interior agora. Silencia toda perturbação. Que a paz se assente profundamente onde o fogo limpou o terreno. Agora falamos em concordância com o que tu estás impondo. Digam isto comigo: medo, confusão e peso não têm lugar em minha vida e são queimados pelo fogo de Deus. Repitam comigo: medo, confusão e peso não têm lugar em minha vida e são queimados pelo fogo de Deus. Pai, que este fogo continue trabalhando além deste momento. Que a clareza permaneça. Que a leveza substitua o peso. Que a coragem se levante onde o medo antes pairava. Que a mente permaneça clara. Que as emoções se estabilizem. Que o espírito permaneça forte. Que nenhum resíduo retorne. Que nenhum ataque maligno reconstrua o que foi destruído. Avançamos nesta oração sabendo que o que foi queimado não terá permissão para retornar. Deus Pai, avançamos mais fundo agora porque algumas batalhas não são travadas em espaços públicos, mas dentro das câmaras ocultas da mente e do espírito, onde a pressão se acumula silenciosamente e a resistência se torna familiar. Esta noite, aplicamos força contra esses lugares ocultos porque as fortalezas mentais e os espíritos de peso permaneceram por tempo demais, alimentando-se de medo, ansiedade, depressão, dor, doença e repetidos ataques malignos que nunca deveriam ter ficado. Que teu fogo se mova agora contra toda a fortaleza mental construída pelo medo, reforçada pela ansiedade e sustentada por repetido desânimo. Fortalezas que sussurravam mentiras, repassavam os piores cenários, magnificavam a dor e enfraqueciam a confiança. Que elas desmoronem completamente. Que as paredes caiam para dentro. Que as estruturas desabem. Que nada permaneça de pé. Pai, expulsa todo espírito de peso que oprimia as emoções, retardava o movimento e fazia tarefas simples parecerem exaustivas. Peso que entrou através de pressão prolongada, doença, dor emocional e batalhas silenciosas. Que seja expulso com força agora. Que a atmosfera do homem interior mude subitamente. Que o peso se levante. Que a respiração se torne mais fácil. Que o espaço se abra novamente. Inimigos ocultos tentaram misturar a pressão interna com a interferência externa, enviando feitiçaria, ataques demoníacos, voodoo e magia negra para reforçar o medo, aprofundar a ansiedade e intensificar a depressão. Pai, despedaça essa coordenação agora. Que toda a ligação entre a pressão mental e a manipulação externa seja quebrada completamente. Tua palavra declara em 2 Crônicas 20:15 que a batalha não é nossa, mas de Deus. Então, assume este campo de batalha agora. Domina toda a fortaleza. Subjuga toda a presença pesada. Que tua autoridade substitua a pressão sem demora. Que o fogo queime através da ansiedade que corria à frente da paz. Ansiedade que imaginava perda, perigo e fracasso antes que qualquer coisa acontecesse. Que a ansiedade perca seu combustível. Que a calma retorne. Que a confiança se assente onde o pânico antes vivia. Que o fogo queime a depressão que escurecia os pensamentos, embotava a alegria e drenava o desejo. Depressão que veio através de repetidas decepções, doenças e dor emocional silenciosa. Que seja arrancada agora. Que a luz inunde esses lugares. Que a esperança se levante sem esforço. Pare por um momento.
Você sente como a pressão muda quando a mente para de lutar e a autoridade começa a falar. Essa mudança não é emocional. É estrutural. As fortalezas estão desmoronando. Deus Pai, que o fogo se mova contra a dor e a doença que carregavam peso espiritual. Doença que persistiu mais do que o esperado. Dor que resistiu ao descanso e à recuperação. Que a pressão por trás da dor seja removida. Que o peso por trás da doença seja expulso. Que a força comece a retornar naturalmente. Tua palavra diz em Isaías 10:27 que o jugo será destruído por causa da unção. Então, destrói todo jugo agora. Jugos mentais, jugos emocionais, jugos espirituais que atavam o medo à ansiedade à depressão, a depressão ao peso. Que o fogo localize a feitiçaria que visava pensamentos, emoções, reações e sonhos. Feitiçaria que tentou influenciar decisões, perturbar o descanso e enfraquecer a sensibilidade espiritual. Que seja despedaçada agora. Que todo ataque demoníaco perca o acesso. Que toda obra das trevas perca seu efeito. Inimigos ocultos esperavam que a pressão mental causasse retraimento, silêncio e isolamento. Pai, reverte essa estratégia agora. Que a clareza se levante. Que a confiança retorne. Que a força interior se reconstrua. Tua palavra declara no Salmo 66:12 que passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Então, tira-nos agora do peso, da confusão, da pressão, para a clareza, para a força, para a liberdade. Pai, expulsa todo espírito de peso que resistiu à alegria, resistiu à oração, resistiu ao descanso. Que essa resistência se quebre agora. Que o espaço para respirar espiritualmente retorne. Que a estabilidade emocional se assente. Agora falamos em concordância com o que tu estás impondo. Digam isto comigo: toda fortaleza mental e espírito de peso que ataca a minha vida está desmoronando e saindo agora. Repitam comigo: toda fortaleza mental e espírito de peso que ataca a minha vida está desmoronando e saindo agora. Pai, impõe estas palavras com autoridade. Que as fortalezas continuem desmoronando camada por camada. Que o peso permaneça expulso. Que a clareza se estabilize. Que a paz se aprofunde. Que o medo permaneça deslocado. Que a ansiedade perca o acesso de retorno. Que a depressão não encontre apoio. Que a dor alivie. Que a doença enfraqueça. Que a feitiçaria fracasse. Que os ataques demoníacos percam a continuidade. Continuamos avançando nesta oração sabendo que o que desmoronou não será reconstruído e o que foi expulso não retornará, pois teu fogo mantém o terreno limpo. Deus Pai, avançamos mais fundo agora porque a doença que resiste à cura não é apenas física. É resistência imposta, pressão sustentada e oposição oculta trabalhando incessantemente através de ataques malignos. Esta noite, não nos aproximamos gentilmente. Confrontamos a resistência diretamente. Aplicamos pressão até que a doença não possa mais permanecer, não possa mais se adaptar, não possa mais manter seu terreno. Que teu fogo se mova agora contra a doença que persistiu além do seu tempo. Doença que resistiu à oração, resistiu ao descanso, resistiu ao tratamento, resistiu à melhora. Doença que veio com dor, fraqueza, fadiga, medo, ansiedade e tensão emocional. Que sua resistência se quebre agora. Que seu domínio se afrouxe. Que sua estrutura desmorone. Inimigos ocultos reforçaram a doença através de manipulação de feitiçaria, interferência demoníaca, magia negra e padrões de voodoo projetados para atrasar a recuperação e drenar a força. Pai, despedaça esse reforço agora. Que toda força externa que sustenta a doença seja desmantelada. Que todo sistema de apoio invisível desmorone completamente. Tua palavra declara em Deuteronômio 32:39 que tu feres e tu curas, e não há quem possa livrar da tua mão. Então, libera a autoridade de cura agora. Supera a resistência. Anula o atraso. Que a doença se curve sob teu poder. Que o fogo se mova pelo corpo agora, tocando áreas de dor, fraqueza, inflamação,
desequilíbrio e desconforto crônico. Que o fogo queime o que não deveria estar lá. Que o fogo corrija o que foi perturbado. Que a força comece a retornar silenciosa, mas firmemente. A doença tentou exaurir a mente enquanto enfraquecia o corpo, trazendo medo, ansiedade, desânimo e peso emocional juntos como um único assalto. Pai, quebra essa coordenação agora. Que a pressão mental se alivie enquanto a resistência física se quebra. Que a paz retorne enquanto a força se estabiliza. Pare por um momento. Você consegue sentir a diferença entre lutar contra a doença e a doença perdendo seu domínio? Essa mudança não é imaginação. A resistência está se quebrando. Deus Pai, que o fogo localize a doença que se escondeu sob os sintomas. Doença ligada ao estresse, trauma, medo e pressão prolongada. Que seja exposta e arrancada completamente. Que a cura se mova mais fundo que os sintomas e trata a raiz. Tua palavra diz em Isaías 38:16 que tu restauras a vida e a saúde para nós. Então, restaura agora, restaura a energia, restaura o equilíbrio, restaura o que a doença interrompeu, restaura o que a dor atrasou. Que o fogo quebre a doença que atacou o sono, o apetite, a clareza, a mobilidade e a resistência. Que o corpo se realinhe. Que os sistemas internos respondam corretamente novamente. Que a fraqueza dê lugar à força. Inimigos ocultos tentaram normalizar a doença, convencendo a mente a aceitar a limitação como permanente. Pai, quebra essa mentira agora. Que a expectativa se levante. Que a esperança retorne. Que o corpo responda à autoridade. Que o fogo se mova contra a doença alimentada pelo medo. Medo de piorar, medo da permanência, medo de recaída. Que o medo seja removido da equação. Que a confiança retorne. Que a paz se assente profundamente. Tua palavra declara no Salmo 107:20 que tu enviaste tua palavra e os curaste e os livraste da destruição. Então, que a cura se mova agora. Que a libertação alcance o corpo. Que a destruição seja revertida. Agora falamos em concordância com o que tu estás impondo. Digam isto comigo: toda doença que resiste à cura em meu corpo está se quebrando e perdendo poder agora. Repitam comigo: toda doença que resiste à cura em meu corpo está se quebrando e perdendo poder agora. Pai, impõe esta palavra com autoridade. Que a resistência continue a enfraquecer. Que a cura continue a avançar. Que a força aumente. Que a dor diminua. Que o equilíbrio se restaure. Que a doença perca o fôlego. Que os sintomas percam a intensidade. Que a recuperação se acelere. Que todo ataque maligno ligado à doença fracasse permanentemente. Que a feitiçaria fracasse. Que a pressão demoníaca desmorone. Que a magia negra perca seu efeito. Que o medo permaneça deslocado. Que a ansiedade permaneça quebrada. Continuamos avançando nesta oração, confiando que o que começou a se quebrar continuará desmoronando até que a doença não tenha mais terreno para se sustentar. Deus Pai, permanecemos no fogo e intensificamos a guerra, porque o inimigo recua simplesmente porque é exposto. Ele recua quando a pressão se torna insuportável. Esta noite, liberamos uma guerra sustentada contra todo ataque maligno que resistiu à oração, se adaptou sob pressão e tentou sobreviver através da persistência. Este não é um pedido de alívio. Esta é uma exigência de rendição. Que o fogo surja agora contra os ataques demoníacos que se reagruparam após um atraso, a feitiçaria que se reciclou através da repetição e as operações ocultas que mudaram de tática quando expostas. Que a guerra quebre sua capacidade de se ajustar. Que a resistência perca a inteligência. Que as estratégias de sobrevivência desmoronem sob pressão. Pai, libera força contra a doença que tentou retornar, o medo que tentou ressurgir, a ansiedade que procurou reentrar e a dor que persistiu mais do que o esperado. Que a guerra os empurre de volta repetidamente até que percam o fôlego e o terreno completamente. Que nada negocie espaço no corpo, na mente ou no espírito. Inimigos ocultos tentaram superar a resistência, esperando que o tempo enfraquecesse a resolução.
Pai, reverte essa estratégia agora. Que a guerra os esgota em vez disso. Que a pressão drene sua força. Que sua persistência se torne seu colapso. Tua palavra declara em Juízes 5:31 que aqueles que amam o Senhor se levantam como o sol em sua força. Então, que a força se levante agora. Que o domínio aumente. Que a autoridade se expanda até que as trevas não encontrem abrigo. Que a guerra atinja a pressão interna onde o medo e a ansiedade se uniram ao desânimo para retardar o movimento e enfraquecer a confiança. Que essa resistência interna seja esmagada. Agora, que a ousadia se levante. Que a clareza se aguce. Que a hesitação se quebre. Agora, que a guerra atinja a interferência externa, as missões de feitiçaria, a coordenação demoníaca, a resistência apoiada por voodoo, a manipulação de magia negra projetada para atrasar o progresso e perturbar a paz. Que o fogo disperse suas formações. Que sua comunicação falhe. Que todo canal de reforço seja cortado. Pare por um momento. Você sente como isto não é mais defesa, mas dominação. Não mais suportar, mas avançar. Essa mudança é a autoridade tomando terreno. Deus Pai, que a guerra quebre ciclos teimosos onde os mesmos ataques retornaram de formas diferentes, mesma pressão, mesmo atraso, mesma resistência. Que a repetição termine agora. Que os ciclos se despedacem. Que os padrões percam a continuidade. Tua palavra diz em Abacuque 3:13 que tu sais para a salvação do teu povo, ferindo a cabeça da casa do ímpio. Então, atinge as estruturas de liderança agora. Atinge os centros de comando. Atinge os pontos de coordenação. Que o colapso se espalhe. Que a guerra atinja a noite onde os ataques tentaram se reagrupar através de sonhos, inquietação, tensão interna e perturbação espiritual. Que a noite seja protegida. Que o descanso seja protegido. Que a paz mantenha seu terreno. Que a guerra atinja ambientes onde o peso tentou permanecer, onde a paz foi interrompida, onde a clareza se levantou apenas temporariamente. Que as atmosferas mudem. Que a pressão se alivie. Que o território seja reconquistado. Tua palavra declara em Isaías 42:13 que o Senhor sai como um homem poderoso e desperta o zelo como um guerreiro. Então, levanta-te agora, desperta o zelo, aumenta a força, que nenhum ataque maligno sobreviva à pressão sustentada. Pai, que a guerra pressione contra o desânimo que sussurrou atraso e dúvida, contra o medo que tentou retardar a ação, contra a doença que resistiu à cura, contra a dor que permaneceu demais. Que toda resistência desmorone junta. Agora falamos em concordância com a autoridade que está sendo liberada. Digam isto comigo: todo ataque maligno que resista à minha liberdade está sendo subjugado e expulso agora. Repitam comigo: todo ataque maligno que resista à minha liberdade está sendo subjugado e expulso agora. Pai, impõe esta palavra com ímpeto. Que a guerra continue além deste momento. Que a pressão permaneça. Que a resistência continue desmoronando. Que a força aumente. Que os ataques demoníacos fracassem repetidamente. Que a feitiçaria perca seu efeito permanentemente. Que a doença enfraqueça ainda mais. Que o medo permaneça deslocado. Que a ansiedade permaneça quebrada. Continuamos avançando sabendo que a guerra mudou o equilíbrio e nada que foi forçado a recuar terá permissão para retornar. À medida que esta oração avança, Deus Pai, não diminuímos o ritmo agora, porque esta fase da guerra não é sobre resistência. É sobre desmantelar estruturas. Inimigos ocultos não são poderosos apenas pela força, mas pela coordenação, acordo, tempo e território. Esta noite, viemos diante de Ti para desmoronar todo o sistema organizado das trevas e para tomar de volta cada espaço que foi ocupado ilegalmente através de ataques malignos. Que o fogo se mova agora contra a coordenação nas trevas. Redes que se comunicavam em segredo, forças que sincronizavam ataques, espíritos que trabalhavam em sequência para aplicar pressão através do medo, ansiedade, doença, dor, confusão e atraso. Que seu alinhamento se frature. Que sua unidade se desintegre. Que sua ordem descenda ao caos.
Pai, desmorona a coordenação entre feitiçaria e ataques demoníacos. Desmorona a coordenação entre magia negra e pressão emocional. Desmorona a coordenação entre rituais de voodoo e fraqueza física. Que todo acordo formado contra nós seja quebrado agora. Que toda missão sincronizada perca tempo, precisão e efeito. Inimigos ocultos confiaram na coordenação para atacar de múltiplos ângulos, mente, corpo, emoções, ambiente, esperando que a pressão sobrepujasse a resistência. Pai, reverte essa tática agora. Que a confusão entre em seu acampamento. Que o desalinhamento se espalhe entre eles. Que sua comunicação falhe. Tua palavra declara em Juízes 7:22 que, quando a trombeta soou, o Senhor voltou a espada de cada homem contra seu companheiro. Então, que o colapso interno ataque agora. Que as trevas se voltem contra si mesmas. Que a coordenação se dissolva em autodestruição. Agora, Pai, passamos do colapso para a tomada de posse. Que a autoridade territorial seja reconquistada. Que cada área que experimentou repetidos ataques malignos seja retomada sob teu poder. Que o território seja retomado na mente, onde os pensamentos foram manipulados e a clareza foi interrompida. Que o território seja retomado no corpo, onde a doença e a dor tentaram estabelecer residência. Que o território seja retomado nas emoções, onde o peso e o desânimo permaneceram. Que o território seja retomado nos lares, onde a paz foi perturbada. Em quartos onde o sono foi interrompido, em espaços onde a ansiedade seguiu sem explicação. Que a atmosfera mude agora. Que a tua presença substitua a pressão. Que a luz substitua o peso. Para aqui. Você consegue sentir a diferença entre lutar em um espaço e possuir o espaço. Essa mudança significa que o território está mudando de mãos. Deus Pai, que a tomada de território continue contra ambientes influenciados por feitiçaria, ataques demoníacos e manipulação espiritual. Que cada espaço previamente reivindicado pelas trevas seja purificado e protegido. Que nenhum resíduo permaneça. Que nenhum retorno seja possível. Tua palavra diz em Deuteronômio 11:24 que todo lugar que a planta do nosso pé pisar será nosso. Então, que o terreno mude de dono agora. Que a autoridade se assente. Que as fronteiras sejam impostas. Desmorona a coordenação que reforçou a doença, sistemas que resistiram à cura, atrasaram a recuperação e prolongaram a fraqueza através do medo e da ansiedade. Que essas estruturas de apoio falhem. Que a doença perca o reforço. Que a cura se acelere. Desmorona a coordenação que reforçou o medo e a depressão, padrões de pensamento, gatilhos emocionais e pressão espiritual trabalhando juntos. Que essas ligações se quebrem agora. Que o medo perca o reforço. Que a depressão enfraqueça ainda mais. Pai, toma o território na noite, onde as trevas tentaram se reagrupar através de sonhos, inquietação e perturbação interna. Que a paz governe. Que o descanso seja protegido. Que a noite se torne segura novamente. Toma o território nos relacionamentos, onde mal-entendidos, tensão ou resistência inexplicável estavam presentes. Que a clareza retorne. Que a manipulação perca a influência. Que a paz relacional seja restaurada. Tua palavra declara em Obadias 1:17 que no monte Sião haverá livramento, e a casa de Jacó possuirá as suas possessões. Então, que a posse aconteça agora. Que o que foi roubado retorne. Que o que foi ocupado seja reconquistado. Inimigos ocultos tentaram manter o território através da intimidação, fazendo a pressão parecer permanente, fazendo a resistência parecer custosa. Pai, desmantela essa intimidação agora. Que a coragem se levante. Que a confiança retorne. Que a autoridade seja exercida livremente. Agora falamos uma vez em concordância enquanto o território é reconquistado e a coordenação desmorona. Digam isto comigo: todo ataque maligno coordenado contra a minha vida está desmoronando, e todo território tomado pelas trevas está sendo reconquistado agora. Repitam comigo: todo ataque maligno coordenado contra a minha vida está desmoronando,
e todo território tomado pelas trevas está sendo reconquistado agora. Pai, impõe esta palavra. Que o colapso continue. Que a tomada de posse se expanda. Que nenhum reagrupamento tenha sucesso. Que nenhum contra-ataque se sustente. Que as trevas percam a organização. Que a luz estabeleça a ordem. Que a autoridade permaneça ativa. Que todo o território reconquistado seja selado com paz. Avançamos nesta oração sabendo que o que desmoronou não será reconstruído e o que foi retomado não será entregue novamente. Deus Pai, avançamos agora para a conclusão, porque a libertação parcial é aceitável e o alívio temporário não é suficiente. O que tu começaste deve terminar. O que tu iniciaste deve concluir e o que foi forçado a se afrouxar deve agora ser forçado a se soltar completamente. Esta é a fase em que a pressão é mantida até que nada permaneça ligado, nada permaneça oculto e nada permaneça capaz de retornar. Pedimos que apliques pressão de libertação contra todo ataque maligno que sobreviveu à resistência anterior, toda influência demoníaca que se adaptou sob o fogo, toda operação oculta que tentou permanecer quieta enquanto esperava por outra oportunidade. Que essa espera termine agora. Que a paciência falhe. Que a resistência desmorone. Que todo domínio restante perca a força. Pai, leva a libertação à conclusão na mente. Onde o medo persistente tentou permanecer cauteloso. Onde a ansiedade tentou verificar seu terreno, onde a confusão testou a clareza uma última vez. Que esses traços finais sejam expulsos agora. Que a mente se assente completamente. Que a paz mantenha seu terreno sem esforço. A libertação deve-se completar nas emoções, onde o peso tentou se disfarçar de cansaço, onde o desânimo tentou parecer razoável, onde a tristeza permaneceu mais tempo do que sua causa. Que o resíduo emocional seja limpo agora. Que a alegria retorne puramente. Que a estabilidade se assente profundamente. Inimigos ocultos tentaram deixar fragmentos para trás, pequenos pontos de apoio, pressões sutis, influências silenciosas, esperando que a libertação parcial permitisse acesso futuro. Pai, remove os fragmentos agora. Remove o resíduo agora. Remove todo o traço de feitiçaria, interferência demoníaca, influência de voodoo e reforço de magia negra que tentou sobreviver sob a superfície. Tua palavra declara em Eclesiastes 3:14 que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. Então, completa esta obra permanentemente. Que nenhuma adição das trevas permaneça. Que nada falte à liberdade. Que a libertação se complete no corpo, onde a doença enfraqueceu, mas tentou persistir. Onde a dor diminuiu, mas resistiu à partida completa, onde a fadiga tentou permanecer familiar. Que a resistência termine de se quebrar. Que a força se estabilize. Que o corpo se alinhe totalmente com a recuperação. A libertação também deve-se completar contra o medo ligado à recaída, a ansiedade ligada ao retorno e a memória ligada a batalhas passadas. Que essas antecipações sejam desmanteladas. Que a expectativa se redefina. Que o futuro se sinta aberto novamente. Pare aqui por um momento. Você sente como a luta não parece mais ativa. Como a resistência parece mais fina, mais fraca, quase terminada. Essa consciência não é imaginação. É a conclusão se aproximando. Deus Pai, pressiona a libertação até que os inimigos ocultos percam até mesmo a capacidade de observar, até que o monitoramento cesse, até que o rastreamento falhe, até que nada nas trevas saiba onde procurar ou como reentrar. Que o silêncio caia sobre todo canal hostil. Tua palavra diz em 1 Samuel 17:46 que a batalha pertence ao Senhor e Ele nos entrega em nossas mãos. Então, entrega totalmente agora. Entrega completamente agora. Que nenhum inimigo escape do trabalho inacabado. Pressiona a libertação contra ciclos repetidos que quase terminaram, mas recomeçaram. Ciclos de doença, ciclos de ansiedade, ciclos de peso, ciclos de atraso. Que o próprio ciclo desmorone. Que a repetição termine sem renovação. Pressiona a libertação em ambientes onde o resíduo permaneceu, onde a paz melhorou,
mas não se assentou completamente. Que a atmosfera termine de se limpar. Que o descanso se aprofunde. Que a calma se torne permanente. Inimigos ocultos contaram com a distração, com a fadiga, com o tempo. Pai, remove o tempo como seu aliado. Que a conclusão aconteça agora. Que não reste misericórdia para os ataques malignos. Que não exista tolerância para a persistência demoníaca. Tua palavra declara em Oséias 13:14 que tu redimes do poder da sepultura e destróis o aguilhão da morte. Então, destrói o aguilhão agora. Destrói o efeito posterior. Destrói o eco de ataques passados. Pai, completa a libertação na identidade, onde a confiança estava retornando, mas ainda cautelosa, onde a ousadia estava surgindo, mas ainda medida. Que a identidade permaneça totalmente restaurada. Que a autoridade seja exercida sem hesitação. Agora, enquanto a libertação atinge seu ponto de pressão final, falamos uma vez em concordância. Digam isto comigo: toda obra remanescente das trevas em minha vida está totalmente exposta, totalmente removida e permanentemente destruída. Repitam comigo: toda obra remanescente das trevas em minha vida está totalmente exposta, totalmente removida e permanentemente destruída. Pai, impõe esta palavra completamente. Que a remoção continue. Que a conclusão se finalize. Que nada se reate. Que nada permaneça oculto. Que nada se reconstrua. Que a paz se aprofunde. Que a clareza se estabilize completamente. Que a força se mantenha firme. Que a liberdade se sinta completa, não frágil. Permanecemos diante de ti, sem pressa, sem recuar, permitindo que a libertação termine seu trabalho completamente, sabendo que o que tu completas não pode ser revertido e o que tu libertas pode ser amarrado novamente. Deus Pai, avançamos agora para o rompimento, não como um desejo e não como uma ideia, mas como uma liberação vigorosa que quebra a resistência onde ela sobreviveu a tudo o mais. Este não é o começo do movimento. Esta é a remoção do que bloqueou o movimento. Este é o momento em que a pressão cede, onde a restrição se quebra e onde o que estava no caminho é forçado a se afastar. Que o rompimento surja agora contra todo ataque maligno que se especializou em atraso, obstrução e lentidão. Ataques que não destruíram completamente, mas restringiram o progresso, limitaram a expressão e resistiram ao ímpeto. Que eles se quebrem agora. Que a obstrução perca a integridade. Que a resistência se rache em seu cerne. Pai, libera fogo contra a feitiçaria que visava o progresso. Feitiçaria projetada para interromper o tempo, perturbar a consistência e fraturar o esforço. Feitiçaria que trabalhou através da repetição, manipulação e reforço invisível. Que seja despedaçada agora. Que todo falso domínio sobre o progresso seja quebrado completamente. O rompimento deve atingir a mente onde a clareza foi resistida, onde as decisões pareceram atrasadas, onde o foco escapou sob pressão. Que as barreiras mentais desmoronem. Que o entendimento irrompa. Que a direção se torne clara sem luta. O rompimento deve atingir as emoções onde o desânimo tentou retardar a ação, onde o peso pressionou durante a espera, onde a esperança foi testada pelo tempo. Que a resistência emocional se quebre agora. Que a alegria retorne com força. Que a coragem se levante novamente. Inimigos ocultos contaram com a resistência se transformando em exaustão, a paciência se transformando em resignação. Pai, reverte esse plano agora. Que a resistência se transforme em aceleração. Que a paciência dê lugar ao progresso. Que o ímpeto retorne subitamente. Tua palavra declara em Miqueias 2:13 que o que abre o caminho vai adiante deles, rompendo o caminho. Então, vai adiante de nós agora. Quebra o que nos resistiu. Abre o que estava fechado. Limpa o que estava bloqueado. Que o rompimento atinja o corpo onde a doença atrasou a força, onde a dor retardou o movimento, onde a fadiga resistiu à recuperação. Que a resistência física ceda agora. Que a vitalidade retorne. Que a energia aumente firmemente. Que o rompimento confronte o medo que hesitou,
a ansiedade que calculou demais e a confusão que turvou o tempo. Que o medo solte seu domínio. Que a ansiedade perca a influência. Que a clareza domine. Pare aqui por um momento. Você consegue sentir como o esforço parece mais leve? Como a resistência não parece mais sólida? Como o que antes empurrava agora começa a ceder? Isso é o rompimento forçando a abertura de espaço. Deus Pai rompe através da interferência externa, ataques demoníacos, magia negra, influência de voodoo e pressão coordenada que trabalharam nos bastidores para bloquear o avanço. Que toda obstrução externa desmorone. Que o reforço falhe. Que a resistência perca a continuidade. Tua palavra diz em Isaías 45, 2 que tu vais adiante do teu ungido e despedaças os portões de bronze e cortas as barras de ferro. Então, corta-os agora. Quebra-os agora. Remove toda a barreira fortificada que resistiu ao movimento. O rompimento também deve atingir ambientes onde o peso permaneceu e o progresso pareceu restrito. Que as atmosferas mudem. Que o acesso se abra. Que o fluxo retorne a espaços que pareciam fechados. Inimigos ocultos tentaram controlar o tempo. Lento o suficiente para frustrar, rápido o suficiente para confundir. Pai, toma o tempo de volta agora. Que a aceleração substitua o atraso. Que os momentos certos se alinhem sem obstrução. Tua palavra declara no Salmo 66, 12 que tu nos fizeste passar pelo fogo e pela água, mas nos levaste à abundância. Então, tira-nos agora da restrição, da limitação, da obstrução, para o movimento, para o fluxo, para o progresso. Que o rompimento despedace ciclos que quase se quebraram, mas recomeçaram. Resistência que enfraqueceu, mas tentou retornar, atrasos que quase terminaram, mas persistiram. Que o próprio ciclo se quebre agora. Que a repetição termine permanentemente. Pai, rompa a resistência no nível da identidade, onde a confiança era cautelosa, onde a autoridade era medida, onde a ousadia era contida. Que a identidade permaneça totalmente restaurada. Que a ação flua livremente novamente. Agora, enquanto o rompimento se abre totalmente, falamos uma vez em concordância com o que tu estás impondo. Digam isto comigo: toda barreira que atrasa meu rompimento está quebrada e estou avançando agora. Repitam comigo: toda barreira que atrasa meu rompimento está quebrada e estou avançando agora. Pai, impõe esta palavra com ímpeto. Que o progresso continue. Que as portas permaneçam abertas. Que a resistência permaneça quebrada. Que o movimento se acelere. Que os ataques malignos fracassem permanentemente. Que a feitiçaria perca o efeito completamente. Que a interferência demoníaca não encontre acesso. Que o medo permaneça deslocado. Que a clareza permaneça forte. Permanecemos diante de ti, sem pressa, sem concluir, permitindo que o rompimento se expanda, se estabilize e nos leve adiante enquanto esta oração continua. Deus Pai, movemo-nos agora para o domínio. Não perseguição, não reação, não caçar sombras, mas manter o terreno com a autoridade que não precisa se provar. Esta não é uma guerra movida pela emoção. É um governo estabelecido pela posição. O que tu quebraste não será reconstruído. E o que tu expulsaste não será perseguido. Permanecerá fora porque o domínio agora é imposto. Permanecemos no espaço que tu limpaste. E pedimos que o protejas totalmente. Que o domínio se assente onde a libertação terminou seu trabalho. Que a autoridade se estabilize onde o rompimento abriu o caminho. Que nenhuma retaliação se levante, não porque o inimigo é forte, mas porque o inimigo está contido. Pai, mantém o domínio sobre a mente, onde o medo uma vez retornou em ondas, onde a ansiedade tentou revisitar, onde a confusão testou a clareza. Que a mente permaneça governada pela paz. Que os pensamentos permaneçam em ordem. Que nada volte a circular. Mantém o domínio sobre as emoções, onde o peso uma vez permaneceu, onde o desânimo tentou se assentar silenciosamente, onde reações antigas ameaçaram ressurgir. Que a estabilidade emocional permaneça intacta.
Que a calma seja sustentada. Que o equilíbrio interior se torne permanente. Inimigos ocultos tentaram retaliação através de pressão sutil, pequenos desconfortos, pensamentos fugazes, sintomas passageiros, perturbações silenciosas, distante se o terreno ainda estava disponível. Pai, nega o acesso agora. Que todo teste falhe. Que toda sonda seja bloqueada. Tua palavra declara em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra nós prosperará e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Então, condena a retaliação agora. Que toda tentativa de responder contra nossa liberdade seja anulada antes de começar. Mantém o domínio sobre o corpo, onde a doença enfraqueceu, mas tentou ecoar, onde a dor diminuiu, mas tentou sussurrar, onde a fadiga permaneceu fracamente. Que a saúde permaneça estável. Que a força seja consistente. Que nenhuma recaída ganhe terreno. Mantém o domínio sobre ambientes, lares, quartos, lugares de descanso onde a pressão uma vez visitou. Que a paz governe continuamente. Que as atmosferas permaneçam limpas. Que nenhum resíduo permaneça para convidar o retorno. Para aqui. Você consegue sentir a diferença entre lutar para manter a liberdade e simplesmente permanecer nela? Essa quietude é o domínio se enraizando. Deus Pai, mantém o domínio sobre a interferência externa, missões de feitiçaria, ataques demoníacos, influências de magia negra, pressão apoiada por voodoo que uma vez tentaram operar à distância. Que todo canal permaneça selado. Que a influência permaneça quebrada. Que a distância aumente até que o contato seja impossível. Tua palavra diz em 1 Reis 8:57 que o Senhor não nos deixará nem nos desamparará. Então, permanece presente agora. Que tua presença seja a imposição. Que a estabilidade seja a guarda. Mantém o domínio sobre o tempo. Onde o atraso uma vez frustrou, onde a aceleração uma vez pareceu instável. Que o ritmo seja restaurado. Que o progresso continue sem interrupção. Que o movimento permaneça natural e sem força. Inimigos ocultos confiaram na reação, esperando que a resistência provocasse uma resposta, esperando que a pressão desencadeasse o engajamento. Pai, remove a reação inteiramente. Que o domínio opere sem resposta. Que o silêncio exponha a derrota. Que a quietude imponha a autoridade. Tua palavra declara no Salmo 110:2 que o Senhor envia o cetro de força de Sião, governando no meio dos inimigos. Então, governa agora, governa silenciosamente. Governa firmemente. Governa continuamente. Mantém o domínio sobre a memória, onde batalhas passadas tentaram informar a cautela presente. Que a memória se cure. Que a expectativa permaneça aberta. Que o futuro seja enfrentado sem hesitação. Agora, enquanto o domínio se estabiliza e a autoridade se mantém sem retaliação, falamos uma vez em concordância. Digam isto comigo: eu permaneço na autoridade de Deus e nada que foi removido tem permissão para retornar. Repitam comigo: eu permaneço na autoridade de Deus e nada que foi removido tem permissão para retornar. Pai, impõe esta palavra com permanência. Que a autoridade permaneça ativa sem esforço. Que a paz permaneça sem vigilância. Que a liberdade permaneça sem defesa. Que nenhuma resposta tardia surja. Que nenhum tremor secundário tenha sucesso. Que nenhum inimigo oculto se reagrupe. Que nenhum ataque maligno encontre um caminho de volta. Permanecemos diante de ti, não escalando, não reagindo, não concluindo, simplesmente mantendo o que tu deste, sabendo que o domínio mantido é a vitória preservada, e que o que é mantido sob tua autoridade não requer mais batalha. Deus Pai, entramos agora nos tribunais do céu, não como estranhos, não como mendigos, mas como aqueles que estão sob tua autoridade e apelam à tua justiça. Isso não é caos. É ordem. Isso não é retaliação. É veredito. Apresentamos diante de ti cada caso criado por inimigos ocultos. Todo ataque maligno arquivado em segredo, toda acusação sustentada por feitiçaria, interferência demoníaca, magia negra, voodoo, medo, doença,
ansiedade e confusão. E pedimos que julgues com retidão. Que o céu se reúna agora. Que os registros sejam abertos. Que as evidências sejam revisadas. Que as falsas alegações sejam expostas. Que toda a agenda construída contra nossa paz, progresso, saúde e clareza seja trazida sob escrutínio divino. Onde as trevas assumiram permissão, revoga-a. Onde o acesso foi reivindicado, invalida-o. Onde o atraso foi imposto, anula-o. Pai, pedimos julgamento contra a feitiçaria que manipulou resultados, influenciou decisões e perturbou o tempo. Que todo encanto perca seu efeito. Que toda obra falada se dissolva. Que toda manipulação invisível seja declarada nula e sem efeito. Que o fogo de Deus se mova através dessas obras e as reduza a nada. Pedimos julgamento contra os ataques demoníacos que coordenaram medo, ansiedade e peso para esgotar a resistência. Que seus casos desmoronem. Que seus argumentos falhem. Que sua persistência seja considerada ilegal. Que cada ponto de pressão seja aliviado por tua decisão. Tua palavra declara em Daniel 7:22 que o julgamento foi dado em favor dos santos do Altíssimo e chegou o tempo para os santos possuírem o reino. Então, dá o julgamento agora, transfere a autoridade agora. Que a posse siga o verdito. Julga a doença que resistiu à cura, a dor que persistiu além de sua estação, a fraqueza que permaneceu por tempo demais. Que a resistência seja considerada culpada. Que o atraso seja anulado. Que a recuperação seja autorizada. Que a saúde seja imposta. Julga o medo que permaneceu sem causa, a ansiedade que circulou os pensamentos, a confusão que turvou o discernimento. Que estes sejam considerados sem fundamento. Que a paz seja restabelecida. Que a clareza seja restaurada. Que a calma governe a mente. Para aqui. Você consegue sentir a diferença entre lutar por alívio e estar sob um verdito que resolve a questão. Essa quietude é o julgamento fazendo seu trabalho. Deus Pai julga os inimigos ocultos que monitoraram o progresso, rastrearam padrões e esperaram por vulnerabilidade. Que a vigilância seja ilegal. Que a observação seja bloqueada. Que todo canal de acesso seja selado por decreto. Tua palavra diz em Jó 34:29 que quando tu dás quietude, quem pode criar problemas? E quando tu escondes o rosto, quem te pode contemplar? Então, libera a quietude agora. Silencia a oposição. Que o problema não encontre voz. Julga as reivindicações ancestrais onde antigas permissões foram assumidas. Que o acesso à herdade seja negado. Que as linhagens familiares sejam limpas. Que as acusações geracionais sejam descartadas. Que o passado perca a jurisdição sobre o presente. Julga os ambientes onde a pressão permaneceu, onde o descanso foi interrompido, onde a paz pareceu temporária. Que as atmosferas sejam corrigidas. Que a ordem seja restaurada. Que o território seja protegido sob o governo do céu. Tua palavra declara em Zacarias 3:2 que o Senhor repreende o acusador e remove as vestes sujas. Então, repreende agora. Remove as acusações agora. Substitui as vestes de peso por autoridade. Pai, pedimos que todo caso pendente contra nossas vidas seja encerrado, todo arquivo selado, todo apelo negado. Que não haja novo julgamento. Que não haja nova audiência. Que a decisão permaneça agora. Enquanto o céu governa e a terra se alinha, falamos uma vez em concordância com este julgamento. Digam isto comigo: pelo julgamento do céu, todo caso contra minha vida é arquivado, e o verdito de Deus está a meu favor. Repitam comigo: pelo julgamento do céu, todo caso contra minha vida é arquivado, e o verdito de Deus está a meu favor. Pai, impõe esta decisão. Que os resultados mudem. Que a resistência se dissolva. Que a paz se aprofunde. Que a autoridade se assente. Que a feitiçaria permaneça despedaçada. Que os ataques demoníacos permaneçam contidos.
Que a doença continue a enfraquecer. Que o medo permaneça deslocado. Que a clareza permaneça forte. Permanecemos diante de ti, não encerrando, não recuando, permitindo que o julgamento do céu ecoe por todas as áreas da vida, sabendo que o que o céu estabelece não pode ser derrubado na terra. Deus Pai, viemos diante de ti agora com a ação de graças que não é passiva, não é educada e não está desconectada da batalha. Esta é uma ação de graças que se ergue em terreno limpo. Ação de graças que surge depois que a resistência se quebrou. Ação de graças que carrega a autoridade porque a vitória já mudou a atmosfera. Agradecemos não porque tudo foi fácil, mas porque tudo que se levantou contra nós está perdendo terreno. Agradecemos pelo fogo que tu liberaste que expôs a feitiçaria e despedaçou seu domínio. Agradecemos pela pressão que tu aplicaste até que os ataques malignos enfraqueceram, se dispersaram e perderam a coordenação. Agradecemos porque o que antes parecia pesado não controla mais a atmosfera e o que antes resistia não detém mais a autoridade. Pai, agradecemos pela força que retorna onde a doença tentou permanecer, pela paz que retorna onde o medo tentou circular, pela clareza que surge onde a confusão tentou turvar o discernimento. Mesmo enquanto damos graças, mantemos a postura de guerra, porque a própria ação de graças se torna uma arma quando é oferecida de um lugar de autoridade. Agradecemos pela libertação que não parou no meio do caminho, pelos rompimentos que forçaram o movimento para a frente e pelo domínio que agora mantém o terreno sem retaliação. Agradecemos porque os inimigos ocultos não operam mais livremente, porque o monitoramento falhou, porque o acesso foi selado e porque a pressão não dita mais a direção. Tua palavra declara em 2 Crônicas 20:22 que, quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra seus inimigos. Então, mesmo agora, enquanto damos graças, que as emboscadas continuem. Que a oposição enfraqueça ainda mais. Que a resistência desmorone silenciosamente sob pressão sustentada. Pai, agradecemos por restaurar a paz à mente, levantar o peso das emoções, estabilizar a força no corpo e reordenar os ambientes onde a tensão uma vez permaneceu. Agradecemos porque o que antes era drenante agora é fortalecedor e o que antes estava obstruído agora está fluindo. Agradecemos porque a feitiçaria não manipula mais os resultados, os ataques demoníacos não coordenam mais a pressão, a magia negra mais reforça o atraso e o voodoo não mais interfere no progresso. Mesmo em ação de graças, não mostramos misericórdia para com os ataques malignos. Eles não são negociados. Eles são dispensados. Para aqui por um momento. Você consegue sentir como a gratidão agora parece forte em vez de frágil. Confiante em vez de cautelosa, estabelecida em vez de tensa. Isso é a ação de graças fluindo da autoridade, não do alívio. Deus Pai, agradecemos pelo silêncio que se segue ao julgamento, pela quietude que se segue à guerra, pela estabilidade que se segue ao rompimento. Agradecemos porque o medo não tem mais ímpeto, a ansiedade não tem mais direção, a doença não tem mais permissão e a confusão não tem mais influência. Tua palavra diz no Salmo 9:3 que, quando nossos inimigos recuam, eles tropeçam e perecem diante de ti. Então, que todo traço remanescente de oposição continue a recuar. Que todo eco de resistência desapareça. Que a própria ação de graças se torne uma pressão que mantém as trevas distantes. Agradecemos por proteger o que tu restauraste, por guardar o que tu curaste, por assegurar o que tu reconquistaste. Agradecemos porque a paz não é mais temporária, a clareza não é mais frágil e a força não é mais tensa. Pai, agradecemos por restaurar a confiança onde a identidade foi desafiada, restaurar a coragem onde o medo uma vez permaneceu, restaurar o descanso onde as noites foram perturbadas e restaurar o ímpeto onde o atraso uma vez governou. Agradecemos porque a liberdade não é mais algo que perseguimos. É algo em que permanecemos. Tua palavra declara em Abacuque 3:18-19 que, mesmo quando as circunstâncias falham, nos alegramos no Senhor que torna nossos pés como os da corça e nos capacita a pisar nas alturas. Então, pisamos agora. Permanecemos elevados. Permanecemos inabaláveis. Mesmo em ação de graças, continuamos a guerra, recusando-nos a revisitar o que tu removeste, recusando-nos a reentrar no que tu julgaste, recusando-nos a reabrir portas que tu fechaste. A ação de graças sela o território. A gratidão estabiliza o domínio.
o louvor reforça a autoridade. Agora, enquanto a ação de graças se eleva de um lugar de vitória e a guerra permanece ativa, falamos uma vez em concordância. Digam isto comigo: agradeço a Deus pela vitória e todo ataque maligno contra a minha vida permanece derrotado e impotente. Repitam comigo: agradeço a Deus pela vitória e todo ataque maligno contra a minha vida permanece derrotado e impotente. Pai, impõe esta palavra enquanto a ação de graças continua. Que a gratidão aprofunda a paz. Que o louvor sustenta a autoridade. Que a alegria reforça a estabilidade. Que a feitiçaria permaneça despedaçada. Que os ataques demoníacos permaneçam contidos. Que a doença permaneça quebrada. Que o medo permaneça deslocado. Que a clareza permaneça forte. Continuamos avançando nesta oração, não encerrando, não concluindo, permitindo que a ação de graças com guerra mantenha a pressão sobre as trevas enquanto a paz se aprofunda e a autoridade se firma. Deus Pai, estamos agora em vitória preservada, não vitória frágil, não vitória temporária, mas vitória que é guardada, reforçada e mantida em seu lugar pela tua autoridade. Este não é o momento de lutar novamente. Este é o momento de manter o que já foi ganho. Para garantir que nada recue, nada se reagrupe e nada reentra através do silêncio ou do tempo. Pedimos que estabeleças a vitória profundamente. Tão profundamente que se torna nova ordem. Que a vitória se assente na mente, onde o medo uma vez tentou retornar silenciosamente, onde a ansiedade tentou sussurrar novamente, onde a confusão testou a clareza. Que a mente permaneça governada pela paz, guardada pela verdade e estabilizada pela autoridade. Preserva a vitória nas emoções, onde o peso uma vez tentou permanecer, onde o desânimo testou a paciência, onde reações antigas tentaram ressurgir. Que o equilíbrio emocional permaneça intacto. Que a alegria permaneça enraizada. Que a calma mantenha seu terreno sem esforço. Inimigos ocultos são habilidosos em esperar. Eles recuam apenas para observar, esperando que o tempo reabra portas que a força não pôde. Pai, nega-lhes essa oportunidade agora. Que a vitória seja preservada contra a retaliação tardia, contra sondagens silenciosas, contra a pressão sutil, projetada para testar se o acesso ainda existe. Tua palavra declara em Isaías 26:3 que tu guardas em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, guarda-nos agora. Guarda a paz, ancora a estabilidade, que nada perturbe o que tu estabeleceste. Preserva a vitória no corpo, onde a doença enfraqueceu, onde a dor resistiu, onde a fadiga permaneceu. Que a saúde permaneça consistente. Que a força se mantenha firme. Que a recuperação permaneça ininterrupta. Que nenhum sintoma encontre um caminho de volta. Preserva a vitória em ambientes, lares, quartos, lugares de descanso, espaços de trabalho, onde a paz retornou e a ordem foi restaurada. Que as atmosferas permaneçam limpas. Que o peso permaneça ausente. Que a calma governe sem interrupção. Pare aqui por um momento. Você consegue sentir como a batalha parece distante agora? Como a pressão não exige mais atenção? Como a quietude parece segura em vez de tensa? Isso é a vitória sendo preservada, não defendida. Deus Pai, preserva a vitória contra a feitiçaria que uma vez influenciou resultados, manipulou o tempo e interferiu no progresso. Que toda obra desse tipo permaneça despedaçada. Que nenhuma reconstrução tenha sucesso. Que nenhum reforço se forme. Preserva a vitória contra os ataques demoníacos que coordenaram medo, doença, ansiedade e confusão. Que a coordenação permaneça quebrada. Que a comunicação permaneça cortada. Que seu silêncio continue. Tua palavra diz no Salmo 125:2 que, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor cerca o seu povo. Então, cerca-nos agora. Que a proteção seja constante. Que a cobertura seja ininterrupta. Que a vitória seja protegida de todos os lados. Preserva a vitória contra voodoo, magia negra, manipulação falada e interferência invisível que uma vez operaram à distância. Que a distância aumente. Que a influência permaneça nula.
Que o acesso permaneça selado. Pai, preserva a vitória sobre o próprio tempo. Onde o atraso uma vez trabalhou contra nós, que o tempo agora trabalhe a nosso favor. Que o progresso permaneça constante. Que o crescimento continue naturalmente. Que nada regrida. Tua palavra declara em Naum 1h15 que o ímpio não passará mais por ti, ele está totalmente exterminado. Então, que essa exterminação permaneça permanente. Que nenhum retorno seja possível. Preserva a vitória na identidade, onde a confiança foi restaurada, onde a autoridade se estabilizou, onde a ousadia não é mais cautelosa. Que a identidade permaneça alinhada. Que a autoperceção permaneça íntegra. Que o chamado permaneça claro. Inimigos ocultos muitas vezes esperam a gratidão desaparecer, a vigilância relaxar, a atenção se desviar. Pai, remove até mesmo essa janela. Que a vitória permaneça preservada mesmo quando a atenção está em outro lugar. Que a paz permaneça sem esforço. Agora falamos uma vez em concordância, enquanto a vitória é assegurada e mantida. Digam isto comigo: a vitória que Deus me deu está protegida, preservada e não pode ser tirada. Repitam comigo: a vitória que Deus me deu está protegida, preservada e não pode ser tirada. Pai, impõe esta palavra completamente. Que a vitória permaneça intacta. Que a autoridade permaneça estabelecida. Que a paz permaneça profunda. Que o medo permaneça deslocado. Que a doença permaneça quebrada. Que a ansiedade permaneça silenciada. Que a feitiçaria permaneça despedaçada. Que os ataques demoníacos permaneçam contidos. Continuamos avançando nesta oração, não encerrando ainda, permitindo que a preservação da vitória se solidifique completamente, sabendo que o que tu preservas não pode ser roubado, e o que tu guardas não pode ser violado.